Ok? Então vamos aqui agora implementar a alteração do item, tá? Bom, o que nós vamos fazer aqui então? Eu vou criar aqui um método do tipo void, tá? onCreate, que no caso é só para o código ficar melhor organizado, tá? E esse método onCreate nós vamos chamar aqui, ó, onCreate, ok? Vamos remover esse código aqui. Na verdade, nós temos que remover também essa linha. E aqui passar o mesmo parâmetro. Ok. Bom, então vamos fazer o seguinte, tá? Bom, para alterar, né, primeiro nós precisamos aqui receber um parâmetro. Né? No caso aí, o parâmetro que nós temos que receber é o ID do lançamento, né? Para que a gente possa buscar, quando o usuário selecionar um item, a gente possa buscar os dados desse item no banco de dados, tá? Então aqui nós vamos utilizar o método getArguments, tá? E pegar aqui, no caso aqui, ele tem que ser um inteiro, tá? Então vamos colocar aqui o nome da chave como ID lançamento, ok? Para acessar o banco de dados, a gente precisa utilizar aqui uma async task, tá? Ok? Então vamos já inserir aqui um bloco try-catch. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Se o ID do lançamento for igual a 0, tá? Então significa que o usuário vai estar inserindo um novo registro. Tá? Então não há necessidade de consultar o banco de dados. Agora, se o ID do lançamento for diferente de 0, aí sim nós precisamos fazer uma consulta no banco de dados para buscar os dados do lançamento, tá? Aqui nós temos o lançamento conta receita. Então vamos lá, appdatabase.getInstance, getContexts. Aqui é o lançamento receita DAO. Provavelmente esses métodos lá não estão com modificador public. Então vamos alterar. No caso aqui, o ID do lançamento que nós vamos passar como parâmetro, tá? Só abrir aqui essa classe novamente. Na verdade aqui, tá? Nós não vamos utilizar aqui por enquanto o lançamento receita DAO, tá? Nós vamos utilizar o lançamento conta receita DAO. Ok. Porque aqui
nós temos também que instanciar aqui esse objeto, tá? Na verdade, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos remover esse código aqui também, tá? E colocar aqui, nós vamos fazer uma verificação. Se o lançamento conta receita for igual a nulo, aí sim nós instanciamos essa variável, né? Ok. Bom, então, se o ID do lançamento for diferente de 0, nós buscamos esse lançamento no banco de dados, tá? E agora nós vamos definir, no caso aqui, o conteúdo desses componentes, tá? Então, no caso aqui, o spinner conta receita, ponto set selection, nós temos que buscar a posição, nós temos que definir aqui a posição, né? Um inteiro com a posição. No caso, nós temos que pegar aqui, nós temos sim, nós temos aqui uma lista de contas receitas, tá? Então nós vamos pegar aqui contas receitas, ponto, no caso aqui nós vamos utilizar o método index of lançamento conta receita, ponto get conta receita, tá? Então, esse método index of vai me dar a posição dessa conta receita nessa lista de contas receitas, tá? Então, dessa forma, nós iremos aí definir a seleção do spinner conta receita, tá? O outro objeto que nós temos aqui, ó, é o date picker data lançamento, tá? Como é que nós vamos então alterar a data desse componente? No caso aqui, ó, nós temos o método update date, tá? Então nós vamos aqui, temos que passar como parâmetro o ano, o mês e também o dia do mês, tá? Bom, então nós vamos fazer aqui o seguinte. Primeiro vamos criar um objeto da classe calendar e instanciar esse objeto, tá? Nós vamos definir aqui agora pelo lançamento conta receita.get lançamento.get data receita, tá? Então nós definimos aí a data desse calendar e agora nós podemos pegar aqui .get, no caso o ano inicialmente, logo depois o mês e finalmente aqui o dia do mês, ok? Bom, temos aqui agora o edit text valor, tá? Então aqui no edit text valor nós vamos utilizar aqui o método setText e nós temos que utilizar aqui na verdade nós temos que criar aqui um outro método, tá? Que vai bom, aqui eu acho que nem precisa a gente criar um outro método, tá?
vamos aqui fazer o seguinte: lançamento conta receita ponto get lançamento receita ponto get valor ponto toString, tá? Vamos apenas aí dar um toString, que já é o suficiente para definir o valor lá no edit text valor, ok? E nós temos aqui também o edit text histórico, tá? Vamos definir aqui a propriedade texto dele, lançamento conta receita ponto get histórico. E temos aqui também o spinner situação, tá? Aqui também nós temos que definir um selection, só que aqui no caso desse selection, tá, nós temos aí, no caso do spinner situação, os valores dele, né, são definidos de forma estática, né? No caso aí é o a receber ou então o recebido, tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós podemos fazer o seguinte, ó. Se o lançamento conta receita ponto lançamento receita ponto no caso aqui a ideia seria pegar o conteúdo da situação e definir a string, a posição de acordo com esse conteúdo. Mas vamos fazer diferente, tá? Nós temos aqui o array adapter, tá? Que adapter situação, que no caso get adapter, nós temos aqui que fazer um cast, tá? Aqui no caso do adapter situação, vamos alterar aqui essa variável situação. Nós temos aqui, ó, o método getPosition, tá? E esse método position ele retorna um inteiro. E agora sim nós pegaremos aqui lançamento conta receita, get lançamento receita ponto get situação, ok? Bom, então já definimos aqui o conteúdo de todos os componentes, tá? Já foi verificado aqui se esse lançamento conta receita é igual a nulo, se for igual a nulo, instancia esses componentes. Ok. Então aqui, a princípio, está ok, tá? Agora vamos alterar aqui o método salvar, ok? No caso aqui do método salvar, nós temos que primeiro fazer uma verificação se o lançamento conta receita.get lançamento receita.get id for igual a nulo, então significa que está sendo inserido um novo objeto, né? Caso contrário, será chamado aí o método update, tá? Então, no caso aqui é o altera registro. Ok. Então vamos aqui fazer um teste. Abrir o logcat e o emulador.
Vamos aguardar aí o procedimento. Ok, vamos aqui acessar então o lançamento receita. Temos aí os dois lançamentos, só que a gente ainda não implementou aqui a seleção do lançamento, tá? Então vamos lá no caso na classe que lista os lançamentos. Nós temos aqui ó, que fazer o seguinte: void on seleciona lançamento. Da mesma forma que nós fizemos lá com a conta, né? No caso aqui é o lançamento conta receita item, tá? Aqui na classe main activity nós temos que implementar este método, ok? E fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Do seleciona conta, tá? Só que aqui vai ser a intent do cadastra cadastra lançamento receita, tá? No caso aqui, esse cadastra aqui no caso do fragment, nós passamos aqui como parâmetro o mês e o ano e também o ID do lançamento, ok? Então vamos voltar lá, no caso aqui do mês e o ano, nós temos item.get lançamento receita.get mês ano, ok? E temos que incluir também o ID do lançamento, tá? E agora sim, chamar a activity. E aqui na lista, vamos voltar aqui na lista. Na verdade, não é aqui na lista, tá? É lá no Recycle View Adapter. Aqui no Set on Click Listener, agora sim, mlistener.on seleciona lançamento. Nós vamos pegar aqui o holder.mitem. Ok? Então vamos executar para realizar um teste. Ok, já foi aberto aqui então a tela. Vamos acessar o lançamento de receita. Temos aí os itens. Vamos clicar em um dos itens. Deixa eu abrir aqui o logcat. Ok. Então nós temos aqui o item seleciona. Na verdade ele não definiu os valores aqui, tá? Na verdade esse primeiro item aqui é referente ao salário.
aliás, referente aos aluguéis. Nós temos aí um valor de 200, mas aqui ele não está definindo os valores, tá? Então vamos analisar aqui para ver o que ficou faltando. Bom, tem muitas classes abertas aqui. Deixa eu fechar alguma delas. Na verdade aqui, ó, nesse cadastro activity, nós temos que pegar também o ID do lançamento, tá? Então, provavelmente ele pegou o valor padrão ali e aquela tela ficou como se fosse para o usuário inserir, né, um novo item. Vamos testar novamente. Ok, vamos acessar aqui o lançamento de receita. Vamos selecionar o item aqui, aluguéis, né? R$200. E agora nós temos um erro aqui. Sim. Então vamos lá na tela de cadastro, tá? Fragment. O que é que acontece aqui, ó? Se nós voltarmos aqui no logcat, o erro foi aqui na linha 102, tá? Nós estamos tentando definir o texto de um componente em uma thread que não é a thread principal, tá? Então nós temos que fazer aqui esse procedimento na thread principal, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Get activity. Nós vamos rodar aqui esse procedimento na thread principal, tá? Igual nós fizemos lá em outras classes que nós utilizamos aí este método, ok? Vamos fazer o seguinte, tá? No caso aqui desse set enable true, vou definir aqui somente no final de executar todos esses procedimentos aqui, ok? Então nós definimos aqui, desabilitamos o botão aqui, tá? Ele vai buscar as contas receitas, vai chamar o método onCreate, vai definir lá o adapter, né, para o spinner conta receita. Se tiver selecionando um lançamento, busca os dados no banco de dados, altera os valores de acordo com os dados buscados no banco de dados, habilita o botão, tá? E no caso aqui, se o lançamento conta receita for igual a nulo, ele vai instanciar. Ok. Vamos executar novamente. Ok, lançamentos de receita. Temos aí os itens, vamos selecionar um item. Bom, aqui na data parece que foi definido corretamente, tá? Vamos só voltar aqui.
Nós temos aqui a conta receita aluguéis, a data está 18/4, o valor R$ 200. Bom, a data ele alterou de acordo, tá? O valor também, o histórico também está sendo alterado, mas aqui ó, no spinner, tá? Ele não selecionou o aluguéis. Bom, vamos voltar aqui. Spinner conta receita. Aqui nós temos o get conta receita. Opa. Só que aqui, ó, esse get conta receita, ele retorna uma array list de contas receitas, né? No caso aqui, ó, nós temos que buscar o primeiro item, ok? Vamos executar novamente. Ok, lançamentos de receita. Vamos selecionar aqui. Mesmo assim, aqui ele ainda não selecionou o item corretamente. Aqui também na situação, né, nós não temos aí também essa seleção de acordo, né? No caso aqui, se não me falha a memória, nós definimos esse lançamento como recebido. Vamos ver esse outro aqui. Aqui no caso, como é o primeiro item, então não dá para realizar o teste. Você tem que fazer o seguinte, vamos incluir aqui um outro lançamento. Definir aqui a conta receita como outras receitas e recebido, tá? O valor aqui eu vou colocar 2. Olha só, o botão salvar ele não foi habilitado. Nós temos que alterar isso aqui. Nós teremos aqui que habilitar que nós podemos colocar um else, tá? Habilitar o botão. Colocar. Na verdade, vamos manter aqui, tá? E aqui apenas habilitar o botão, tá? Então vamos lá. Abrir o logcat. Ok. Lançamento de receita. Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar esse salário aqui, tá? Agora eu vou mudar aqui de salário para outras receitas. Vou salvar. Ok,
registro foi salvo com sucesso. Aqui nós temos a alteração, outras receitas. Eu vou selecionar de novo o mesmo registro. Só que ele não selecionou, tá? Bom, vamos fazer o seguinte. No próximo vídeo nós vamos executar aqui em modo de depuração para a gente tentar descobrir por que não está alterando aqui essa seleção.